E aí, fiéis, sejam muito bem-vindos ao Vê Se Não Vacila, o primeiro e, por enquanto, único canal do Brasil que te ajuda a ser, se manter ou a voltar a ser fiel ao seu relacionamento. Tema de hoje, tema polêmico. O infiel também sofre. Só sabe disso quem passou pelo sofrimento de estar infiel, não ser, é diferente, tá? A grande maioria das pessoas que passa por essa fase, ela só esteve infiel. É só um período de infidelidade que pode sim cessar, que vai acabar, diferentemente de que ele é infiel, como se fosse uma sina, como se fosse uma declaração, uma sentença de que vai ser infiel o resto da vida. Isso não é verdade, ok? Deixa eu me apresentar para vocês, se for a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Flávio Rosa, eu sou especialista em fidelidade, fui infiel por muitos anos, hoje me envergonho e me arrependo disso, mas uso esse conhecimento, que além de ter o conhecimento experiencial que eu tive, eu passei a estudar o tema. Eu passei a me aprofundar, procurar outras pessoas, sair da caixinha, sair do simplismo, para ajudar mais pessoas a se livrarem da infidelidade. E se você está passando por esse período agora de infidelidade, se é seu caso, já está infeliz, perdeu a paz, está entrando em angústia, está em estado de ansiedade, depressão, vamos falar sobre tudo isso já já. Se é o seu caso, eu tenho uma ferramenta massa que pode te ajudar, que é a minha mentoria. É uma ajuda privada, sigilosa, só eu e você, na qual eu vou te ensinar como é que foi que eu saí disso e consegui alcançar a paz, viver tranquilamente, sem duas caras, sem estar andando às escondidas, sem andar com esse medo contínuo que o infiel passa a viver e perde a razão de viver e perde a graça da vida. Então, se você está nesse estágio, tanto faz se você é homem ou mulher, atendo os dois sexos, não tem problema. Vem comigo, vem para a mentoria, que eu tenho certeza absoluta que essa é a ajuda que você estava procurando. Beleza? Então por que eu quis fazer esse vídeo? O infiel também sofre. Primeiro, porque a gente só vê vídeo falando do lado que foi traído. Legal, bacana, tem que sim ajudar as pessoas que foram traídas. É uma dor tremenda, eu também fui traído, viu? Para quem aí tá vendo minha história agora, eu também passei pela dor da traição mais de uma vez. Dói pra caramba, dói fisicamente, é terrível, a vida perde a graça. Nossa, que dor ruim. Mas ninguém fala sobre a dor do traidor, sobre a dor daquele que praticou a infidelidade. E por atender diariamente muita gente que está nesse papel, eu vejo que essa galera sofre demais também. Eu vejo que essa galera também precisa de ajuda e precisa de apoio para conseguir sair dessa. Por que não ajudar também as pessoas que estão cometendo, para a gente evitar a destruição das famílias, para a gente evitar que essas pessoas façam uma loucura, por exemplo? Então, a gente precisa falar com essas pessoas também, beleza? Por conversar com essas pessoas, eu entendo cada um, sabe? Entendo como é que elas pensam, entendo por que elas são levadas a pensar de tal forma. Entendo que essas pessoas, cara, precisam muito de se orientar, de parar de acreditar em bobagem, parar de acreditar em senso comum para conseguir sair dessa. Sabe, frases de para-choque de caminhão, frases que as pessoas repetem sem pensar, na minha opinião, são em grande parte a motivação, a razão pela qual grande parte das pessoas não consegue perdoar a infidelidade e não consegue sair dessa. Beleza? E nisso a gente fica pensando, cara, como é que uma pessoa que sabe que está errada, que quer parar de fazer, que isso leva para a destruição própria, da própria família, como é que essa pessoa não consegue parar? Né? Como é que essa pessoa não dá conta de conseguir parar com isso? E pior, grande parte dessas pessoas já foi perdoado uma vez e sabem que se forem pegos de novo, a probabilidade do segundo perdão é muito menor. Eu fui perdoado mais de uma vez, tá? Eu lembro que minha mulher pegou uma primeira vez, uma questão assim que não tinha nem como eu negar, e depois eu dei um tempo, depois voltei a fazer, aí ela recebeu vídeos meus dançando e com duas mulheres, etc, horrível, e ela me perdoou de novo, mas ela foi pro fundo do poço, ela ficou malzaça, nosso casamento ficou péssimo. Eu nem sei se ela me perdoou de fato na época, hoje em dia eu sei que sim. Mas na época, tipo assim, ela tocou a vida, sabe? Ah, vai ficando aí, tô nem aí mais pra vida, sabe? Depressiva, angustiada e tudo culpa minha. Então isso é terrível. Então, é um problema. E só entende quem passou por isso. E quem nunca passou por isso, normalmente tem algumas respostas superficiais e simplistas, né? Ah, é só não fazer. Ah, é só não ligar e não atender quando alguém vier com proposta. Ah, é só não ir atrás. Pronto, não vai atrás, que aí não aparece e aí você não vai trair. Cara, essas são respostas muito superficiais, muito simplistas de quem nunca passou pelo problema. Imagina só, você virando para uma pessoa que adquiriu uma doença porque fumou a vida toda. Uma doença incurável no pulmão e tudo mais. Aí fala assim, fumou porque quis.
E aí podia não ter fumado mais, podia ter parado de fumar. O obeso, comeu porque quis comer até morrer. Comeu porque quis comer até entupir as artérias do coração. Podia não ter comido, podia ter segurado a onda. Cara, são explicações simplistas, explicações racionais e simplistas para questões que são emocionais. O adultério, ele tem o efeito do vício em quem realmente se atola nisso. Sabe, o comportamento de viciado quer muito fazer, aí vai lá e faz e tem uma descarga energética de hormônios da alegria, do prazer muito forte. Aí essa duração desse hormônio dura pouco, aí ele entra numa fossa, num down, e daqui a pouco fica com raiva de si mesmo, fica triste porque sucumbiu, porque recaiu, e aí passa esse efeito, daqui a pouco quer fazer de novo. É um ciclo destrutivo, sabe, vicioso, e que quem não passa por isso não entende. E que quem passa não entende por que está dessa forma. Então, porque está tentando dar respostas que são emocionais, problemas emocionais no profundo da pessoa, no inconsciente da pessoa, sabe? Num vazio, numa inconsistência, num emocional que está lá em oculto e que não sabe por que está acontecendo isso. E aí tenta trazer explicações racionais. Não, eu vou parar. Na própria força de vontade, eu não vou ligar mais. Eu não vou atender mais. Não, agora eu consigo sozinho. E na grande maioria das vezes, sozinho não vai. Na própria força de vontade não vai, porque tem coisa oculta lá no inconsciente. Tem coisa muito difícil de acessar lá no emocional da pessoa. E enquanto a gente tentar resolver essas questões que são emocionais, com explicações racionais e simplistas, a coisa não sai. Ou então a pessoa vai para o outro lado, para o espiritual. Acha que tudo é uma questão espiritual, que se for para a igreja 5 vezes na semana, vai conseguir parar. Pode ser que sim, para algumas pessoas até funciona. Mas para mim, por exemplo, não funcionou. E para várias pessoas que eu atendo, também não funciona. Eu acredito no poder da igreja, eu acredito que as duas coisas somadas, então, é maravilhoso. A questão emocional ligada à questão da igreja é maravilhoso, claro que sim. Existem estudos, inclusive, que falam que pessoas que leem mais a Bíblia conseguem se desvencilhar muito mais da pornografia, da depressão, da ansiedade, isso é maravilhoso. Agora, tentar só por esse método, sempre, insistentemente, está vendo que não está dando resultado, é besteira, é besteira. Então, é um problema emocional e tentar sair desse problema usando somente questões racionais é furada. Inclusive, só para você ter ideia, eu já atendi alguns casos onde o traído teve muito mais facilidade em superar essa fase do que o traidor. O traidor fez a merda, foi descoberto, entrou em depressão, entrou numa fossa profunda e não consegue sair. Esse é um caso, por exemplo, de um cara de um alto escalão, né, que a esposa me procurou e falou: Flávio, ajuda meu marido a sair dessa, ele está tão depressivo que não consegue nem trabalhar, não consegue nem ir para o serviço. E você imagina essa situação. E ela falou: não, Flávio, eu já entendi, já superei de boa, doeu pra caramba, sofri, mas quero tocar meu casamento, quero continuar vivendo com ele. Ele é um homem do bem, apesar de ter caído nessa. Mas ele que está desistido da vida, ele que está em depressão profunda, acamado. Olha só que coisa louca. E é mais de um caso, tá? Mas nesse histórico parecido que eu já atendi. Então não dá pra falar assim, fez porque quis, agora colhe as consequências. Não, cara. Não, fez porque tem questões inconscientes, porque caiu numa armadilha diabólica. E vamos tentar recuperar essa pessoa, que em grande parte das vezes, das pessoas que eu atendo principalmente, são pessoas do bem. São pessoas que mais acertaram do que erraram na vida e que merecem sim viver em família e alcançar o perdão e nunca mais cair na besteira do adultério de novo. Beleza? É isso. Praticamente todos os infiéis. Olha só que coisa interessante que eu tenho analisado ao longo dos anos. Já tem mais ou menos uns 3 anos e meio, tenho para 4 anos que eu atendo infiéis lá no @vê-se-não-vacila, no link do meu WhatsApp que vai estar aí na descrição e no primeiro comentário, que me procuram. Então já estou atendendo essa galera há muito tempo. Mais de 90% dessa galera passaram a ter problemas de ansiedade. Grande parte falou: Flávio, eu nunca tive isso, nunca tive de tomar remédio, nunca tive que procurar psiquiatra, mas eu passei a ter ansiedade, estou tomando remédio. Flávio, eu nunca tive depressão, estou vivenciando a depressão na minha vida. Flávio, eu nunca tive problemas de ter pesadelo à noite, agora eu passei a ter pesadelo. Minha vida está terrível. E eu tenho certeza que se as pessoas soubessem que lá atrás, antes de começar a trair, antes de cair nessa armadilha, que se a consequência fosse essa, eles não entrariam. O problema é que não sabem dessas consequências. A grande massa da população não sabe que vai ter esses problemas e acaba entrando inadvertidamente. É um perigo. Entram em crise de ansiedade e depressão. E o problema é que esses problemas acontecem muito por conta de crenças que são amplamente difundidas. Crenças tais como:
Traiu uma vez, vai trair sempre. Se traiu é porque não ama mais. Traiu é porque não tem caráter. Aí a pessoa ouviu tanto isso, a sociedade brasileira fala tanto isso, e a pessoa passa a pensar sobre si própria. Cara, será que eu não amo mais? Cara, será que eu sou uma pessoa de caráter corrompido? Caramba, será que eu vou trair até perder tudo? Perder meu contato familiar, a reputação com os amigos, a reputação com meus filhos? Será que eu sou obrigado a acontecer isso comigo a vida toda para eu parar com essa merda? Então, por acreditarem nisso, pense, não, então eu tô fadado ao mau caratismo mesmo, tô fadado a perder a família, é algo que está dentro de mim, é algo que é mais forte que eu. Eu já falei isso, olha que besteira. Quando eu era infiel, eu lembrava, falava, não, isso aqui é algo mais forte do que eu, e não é. Acredita em mim, não é mais forte que você. E a minha resposta para essas perguntas todas que eu fiz, será que eu não amo? Será que estou condenado a passar o resto da minha vida traindo? Será que sou mau caráter? Minha resposta para você que está assistindo esse vídeo e que talvez precisava dessa mensagem, não sei porque estou falando isso agora, mas estou sentindo de falar isso agora, que a resposta é não. Você não é mau caráter, você não precisa passar o resto da vida traindo. Você sim ama sua esposa, apesar de estar fazendo essa besteira, o seu marido. Só que existem outras coisas na sua mente, outras coisas no seu psique que estão desalinhadas, que precisam ser reequilibradas. Você está em desequilíbrio emocional, você tem falta de foco e clareza no que você quer realmente para o futuro, você tem baixo nível de autoconhecimento pessoal, você é um ignorante, ou era muito ignorante, nas reais consequências que o adultério traz, e por isso você entrou nessa merda toda, e por isso você entrou nessa bagunça toda, e por isso você atrapalhou a sua própria vida. Ninguém sai de casa falando assim, eu vou prejudicar minha vida, eu vou prejudicar a vida das pessoas que eu amo porque eu sou tolo. Não, não é tão simples assim. Existem questões emocionais, questões inconscientes, questões subconscientes que te levaram a fazer essa besteira toda, inclusive culturais. Quantas músicas, quantas novelas, quantas séries a gente já assistiu nas quais enaltecia o adultério, deixava bonito, deixava até plausível. Me lembro que uma vez eu estava assistindo uma novela em família e vi minha esposa falando, isso mesmo, ela tem que trair mesmo, ele merece. Como é que é? Porque o cara era ruim pra mulher, entendeu? E uma mulher que tem um marido muito ruim, ela não merece traí-lo. Ela merece consertar a situação ou sair da situação. Trair não resolve nada. Só um exemplo, tá? Então, você é sim capaz de sair desse lamaçal podre que você entrou através dessas outras estratégias, através dessa outra visão. Equilíbrio emocional, foco no futuro, olhar pra dentro, sabe assim, autoconhecimento, muita coisa mesmo, e clareza do que você quer pra vida, clareza das consequências daquilo que você está fazendo e onde é que elas vão te levar, beleza? Pensa nisso. Se você assistiu até agora para tentar ajudar seu marido que te traiu, você foi traída da história, ou traído da história, eu também tenho mais uma forma que eu posso te ajudar. No começo do vídeo eu falei sobre a minha mentoria, mas eu tenho 2 cursos. O curso Manual do Perdão é para quem foi traído ou traída e precisa reorganizar as ideias para saber se continua nessa relação ou não, para saber se separa ou continua, para saber se perdoa, mas se libera o caminho da pessoa porque realmente ainda não está maduro o suficiente para continuar, sabe? Então é um curso que vai te dar o passo a passo para conseguir perdoar e para entender se deve perdoar ou liberar o caminho ou manter-se casado, noivando, tanto faz na sua relação aí, beleza? E também tem a mentalidade de fidelidade, é um curso que vai mudar a mentalidade de quem está infiel para uma mentalidade fiel, para voltar a viver em paz consigo mesmo e principalmente com a família e também com Deus. Normalmente o infiel perde o contato ali com Deus, não consegue mais orar, não consegue mais colocar uma música para Deus, é uma das consequências terríveis da infidelidade. Então, se você não quer conversar, não quer se expor, tem dificuldade nesse sentido, o curso é muito bom, tenho tido excelentes resultados, tanto na mentoria quanto no curso, para as pessoas que falavam, Flávio, estou fiel, estou vivendo bem, não penso mais em trair, minha vida agora voltou a ter paz, minha vida agora voltou a ter sentido, minha vida agora voltou a ser muito mais fluida, muito mais gostosa de ser vivida do que antigamente, beleza? Meu recado final é o seguinte, vamos ter um pouco mais de empatia, vamos pensar um pouco mais na dor do outro. Ninguém destrói uma família, se destrói conscientemente, pensando assim, vou ali destruir meu lar, vou ali acabar com tudo. Não é assim que funciona. Tem que ter empatia. Existem questões emocionais, subconscientes, inconscientes, traumas envolvidos nesse monte de situação que a pessoa faz que se destrói. Então vamos parar de apontar e julgar e, sabe, condenar essas pessoas de imediato. Muitas vezes são pessoas do bem, mas que acabaram fazendo algo de mal por conta de um contexto de inúmeras questões que praticamente ninguém está atento ao dano que isso pode causar. Vê se não vacila, toda semana tem vídeo de novo.
encaminhe esse vídeo para alguém que você sabe que precisa, que passou pela situação de adúltero, de infiel e que precisa se perdoar, que precisa entender o seu próprio sofrimento e receber esse tipo de acolhimento, beleza? Até semana que vem.